aí de forma online. Então, é um prazer agradecer o pessoal do Hospital 9 de Julho pelo convite para falar aqui a gente, em nome da Connect. Gostaria de apresentar um pouco mais, começar um pouco esse workshop falando um pouco mais sobre até o que a gente tem feito, como a gente tem se encaixado na ótica da cannabis medicinal no Brasil. Pode clicar na tela? Assim, só um apanhado geral, nos últimos meses, a gente tem ouvido falar bastante sobre cannabis medicinal no Brasil. Nos últimos anos, a crescente de importação de canabidiol, de THC, no Brasil tem aumentado muito. O número de pacientes, o número de prescrições, os lugares no mundo em que tem sido legalizado, tanto para uso medicinal quanto para uso recreativo. Isso traz, obviamente, uma preocupação se o uso está sendo feito da forma correta, baseado em evidência, com boas práticas médicas. Daí a gente criou, desde o início do ano, a gente vem desenvolvendo essa iniciativa, a Connect, e é um ecossistema digital justamente para conectar pacientes do Brasil inteiro a médicos que saibam prescrever, para dar esse acesso com a grande missão de democratizar esse acesso, sempre baseado em boas práticas médicas, baseado em evidência. E a gente se propõe a dar todo esse conhecimento, tanto para os médicos quanto para os pacientes, desburocratizar o acesso. E, a partir disso, a gente criou um marketplace, a gente tem cursos. Então, são várias frentes justamente para poder democratizar esse acesso. Hoje, a gente tem diversos cursos na nossa plataforma, a gente participa de workshops, os workshops estão gravados na plataforma. Hoje, a gente tem o maior marketplace da América Latina. Isso gera uma maior variedade de produtos e uma maior competitividade nos preços, lembrando que a gente em si não é farmacêutico. Uma parte da nossa estratégia democratizar é justamente oferecer essa opção de todas que existem. A gente auxilia o paciente, tem um núcleo justamente para auxiliar o paciente nas autorizações de importação da Anvisa. A gente realiza, junto com o nosso board médico, a gente desenvolveu um grande board médico de especialistas para fazer a curadoria do que existe hoje de evidência em cada uma das áreas. E a gente desenvolveu white papers que estão lá na nossa plataforma, em cada uma das áreas, com o estado da evidência. Então, vocês estão sempre convidados a acessar parte da área do médico. Tem um núcleo de acolhimento ao paciente, tem sido bem importante em todo esse processo. E a gente acompanha toda a entrega, o delivery, a entrega internacional até a casa do paciente. Na plataforma, então, é só entrar, se cadastrar como médico, na aba de produtos. Então, existe sempre a opção de você se cadastrar como médico e prescrever por lá, fazer telemedicina. A gente oferece uma plataforma de telemedicina, da Connect até, para poder fazer essa parceria no Brasil inteiro. Mas o médico também, que às vezes está em consultório, não atende telemedicina ou outras coisas, ele pode simplesmente escolher um dos produtos. Claro que vou falar um pouco mais sobre essa parte de prescrição, mas um dos produtos, diversos produtos, a gente tem mais de 190 produtos hoje. E a parte da receita, eu vou entrar um pouco mais a fundo de como preencher essa receita, tem umas nuances específicas, e orientar depois o paciente a entrar em contato com a gente, de fazer todo esse processo pelo paciente. Só esse apanhado geral um pouco inicial para vocês entenderem basicamente o que a Connect tem feito. Agora vamos falar um pouco. A gente dividiu essa apresentação inicialmente entre a parte de falar um pouco mais de farmacologia, mecanismo de ação, receptores, endocannabinoides, o sistema endocannabinoide, efeitos colaterais e aspectos práticos da prescrição e titulação de doses. E depois, obviamente, a gente vai passar para a aplicabilidade prática nas doenças neurológicas, e logo com a doutora Camila Pup, e depois com o doutor Carlos, o uso na oncologia e cuidados paliativos. Um pouco mais sobre mim. Do Carlos. Vamos lá. Começar um pouco do aspecto histórico, vou passar como a gente se propõe aqui a dar uma introduzida no tema, não vou ir muito a fundo, mas o uso da cannabis no mundo já tem relatos até de 12 mil anos atrás, na dinastia Jomon, no Japão, foram achados sementes de cannabis em vasos em jarros de barro. E mais para o século IV, o professor Michula, a gente vai citar ele algumas vezes, junto com a professora Zias, publicaram na Nature que já no século IV tem evidências de uso em si medicinal, tratamento de cólera, de malária e de dores crônicas. Já no século XV, nas grandes navegações,
as embarcações portuguesas, tanto as velas quanto os cabos eram de cânhamo, a maior parte das vezes. O cânhamo é extraído da planta cannabis sativa, sabidamente fibras muito mais resistentes e duradouras do que de algodão. Mas nos textos médicos modernos, quem foi o grande responsável por iniciar o uso, publicações com cannabis medicinal, foi um irlandês chamado Sir William Shaughnessy, em 1843, contando as experiências na Índia, também com cólera, também com malária, dor crônica e enxaqueca. Mas, para o século passado, 1939, que começou a ter as grandes descobertas. Então, o isolamento do canabidiol pelo Roger Adams, em 1939. Um pouco depois, já em 1963, o professor Rafael Mechoulam, é um químico israelense, hoje é um dos que mais publica, ainda está vivo. Ele, em 63, ele definiu melhor a estrutura química do CBD, do canabidiol. Já no ano seguinte, ele mesmo, com a sua equipe em Israel, isolou e identificou a estrutura toda do THC, que é o delta-9 tetraidrocannabinol. A gente vai entrar um pouco mais sobre o assunto disso. E aqui no Brasil, a gente tem contribuição com o Dr. Elisaldo Carlini, da Unifesp, na década de 80, publicando um ensaio clínico randomizado muito interessante no uso de CBD, o canabidiol, em pacientes com epilepsia refratária. Um estudo bem interessante de se ler. Foi um marco até. E já na década de 90, que começaram a se estudar e identificar receptores onde essas moléculas, tanto CBD e THC, e eventualmente moléculas internas nossas, fossem atuar. Em 1990, identificaram, isolaram um receptor chamado CB1, um receptor acoplado à proteína G. Já 2 anos depois, identificaram um neurotransmissor que tinha estrutura química semelhante com os canabinoides, com o CBD e o THC, mais especificamente o THC, e chamaram de anandamida, o AEA, e as siglas às vezes vão ver isso. E ele tem alta afinidade pelo receptor CB1, e já no ano seguinte, identificaram o receptor CB2. E assim, ao longo da década de 90, os receptores foram sendo identificados, os endocannabinoides, como são chamados, foram sendo identificados, o 2-AG em 1995, e já no final da década, de 98, o efeito entourage foi a primeira vez que ele foi descrito. Então, o efeito entourage, para quem vão ouvir falar também sobre isso, é o famoso 1+1 é mais do que 2. Então, os canabinoides de forma isolada, eles têm um efeito X, mas quando usados em combinação, tem um efeito muito mais potencializado, permitindo doses menores e diminuindo efeitos colaterais. Então, decidiram chamar esse conjunto de receptores endocannabinoides e enzimas de biodegradação e síntese do sistema endocannabinoide. Então, como a gente já tinha falado, de receptores CB1 e CB2, os endocannabinoides, a anandamida, o 2-araquidinoilglicerol, das enzimas de biossíntese e degradação. Então, a série de enzimas, tanto as lipases para degradar o 2-AG, quanto as amilases que degradam a anandamida. Isso foi, mais recentemente, descrito a localização e a distribuição desses receptores. Então, CB1 são receptores que estão mais distribuídos no sistema nervoso central, exceto o tronco cerebral. Isso é bem importante depois para a gente entender o porquê de ser um dos motivos de não ter a depressão respiratória, não ser algo que preocupe, não tem a ausência desses receptores CB1 no tronco, e são os receptores acoplados à proteína G mais prevalentes do sistema nervoso central, esse CB1. Claro que você ainda acha eles em um pouco menor quantidade no sistema imune, no sistema vascular, em músculos, trato gastrointestinal. Já o CB2 são outros receptores que estão mais concentrados no sistema imune. Isso é importante a gente entender essa distribuição, até onde tem mais afinidade. Então, esse simples esquema é um esquema publicado na Nature em 2019, do mais recente que se tem das interações do sistema endocannabinoide. Então, obviamente, são dezenas de interações. Vocês podem ver em vermelho a anandamida e o 2-araquidinoilglicerol, que são os dois endocannabinoides. Você pode ver os receptores CB1 e CB2. Você pode ver existe uma determinada série de receptores que interagem com os outros receptores. Isso é importante para entender que o sistema endocannabinoide ele interage e regula outros sistemas. Então, tanto o sistema nervoso, o sistema
o trato gastrointestinal inteiro. Então, o que a gente tem de importante de levar disso é justamente essa interação com outros sistemas, regulação, tanto downregulation de receptores, e aqui a gente botei um pouco mais essa outro esquema, mostra a degradação, a via de biossíntese e degradação das enzimas em cima dos endocannabinoides. Um esquema, então, em geral, os receptores CB1 e CB2 são pré-sinápticos, mas são produzidos os endocannabinoides pós-sinápticos, mostrando que existe essa combinação tanto dos glutamatérgicos excitatórios quanto dos GABAérgicos inibitórios. Então, existe a Camila vai falar um pouco mais da parte neurológica. Eu vou falar um pouco mais sobre a planta cannabis sativa. Não vou entrar a fundo flor, caule, essas coisas, mas o que é importante na prática para a gente entender é que já foram isolados mais de 600 compostos químicos e os principais são os canabinoides, que são mais de 120 descritos, os terpenos, são mais de 200 já isolados, e outros como os flavonoides, outros açúcares, tá? Mas os principais são dos canabinoides, são o CBD e o THC, como eu já tinha falado, tanto em concentração quanto em potencial terapêutico, que são os mais estudados. Claro que tem o canabigerol, CBG, a Camila também vai falar um pouco mais sobre isso, tem grande uso na neurologia, e outros vêm sido estudados cada vez mais nesses últimos, vamos dizer, os últimos duas décadas. O canabidiol, então, o mecanismo de ação do canabidiol, ele não é direto nos receptores CB1 e CB2, isso é algo que foi mudando, foi sendo descoberto, estudado ao longo do tempo. Antigamente achava-se que ia ser mais receptores CB1 e CB2, mas viu-se que, na verdade, eles fazem uma regulação para aumentar a biodisponibilidade da anandamida, que é um dos endocannabinoides. Então, tanto pela inibir a recaptação da anandamida, deixando ela mais tempo na cadeia sináptica, quanto inibir a degradação pela essa hidrolase que inibe, que degrada a anandamida. E ele também, o CBD, ele tem ação direta, agonista de vários outros receptores, os TRPV1, os outros receptores de proteína G, e o 5-HT1A, que é o serotoninérgico. Já efeitos terapêuticos já descritos, efeito anticonvulsivante, antinociceptivo, anti-inflamatório, ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo e neuroprotetor. Também a Camila vai falar um pouco dessa parte. Já o delta-9 tetraidrocannabinol, o delta-9 THC, é importante porque existem formulações que já conseguiram usar lá o delta-8. O delta-8 é um pouco diferente em relação a isso. O delta-9, que é o mais utilizado, é o mais famoso, maior concentração, ele é um agonista parcial de CB1 e CB2, além de ele também atuar nesses outros receptores, mas de uma forma um pouco menos intensa. De efeitos terapêuticos estão bem expressivos, o potencial antiemético dele, antinociceptivo, antiespasmódico, vai ser muito importante em demências e esclerose múltipla, e indutor do apetite e a parte de psicoatividade. Então, os grandes responsáveis pelo uso recreativo da indução da fome e da psicoatividade, eles são, grande parte, responsáveis por conta do THC, da presença do THC. Vocês vão ver mais à frente que existe tanto formulações com e sem THC. Então, de efeitos adversos, tem alguns artigos que descreveram um grande revisão sistemática que mais de 95% dos efeitos colaterais descritos foram efeitos não graves, a maioria deles sonolência, tontura, xerostomia e alguns efeitos cognitivos leves, perda de memória leve, e efeitos geralmente que são dose dependentes e a maioria das vezes relacionados ao THC. Mais raros temos hipertensão ortostática, psicose, depressão, ataxia, taquicardia, a hiperêmese por cannabis, que parece ser um pouco contraditório porque pelo potencial antiemético, é um efeito que ainda está sendo estudado mais a fundo as origens, mas o tratamento é um pouco mais simples, geralmente só exige internação em casos um pouco mais graves, suspensão da medicação, hidratação e repor eletrólitos, assim como em outras síndromes hipereméticas. E a diarreia, em alguns casos. De contraindicações que existem na literatura, dividem-se basicamente nas contraindicações para o THC e as contraindicações para o uso de cannabis medicinal de uma forma geral. Para uso de cannabis medicinal, as relativas, você tem as hepatopatias, vocês vão ver até na parte de interação medicamentosa, a interação com o sistema de citocromo P450. Então, pacientes hepatopatas crônicos, você poderia pesar a mão, diminuir um pouco a dose. E absolutas temos a lactação
pelo potencial de ser transmitido pelo leite, e a gestação pela barreira justamente pela barreira placentária. Como a gente não tem tantos estudos que mostram, alguns estudos já mostraram os malefícios em fetos, malformações congênitas, o uso ele é contraindicado nesse tipo de paciente. E o uso concomitante com pimosida, que é um antipsicótico que antigamente era usado para toque, já foi muito usado, hoje está até fora de circulação, né? E é um dos únicos fármacos que se tem descrição de uma contraindicação absoluta para o uso concomitante. Já para THC, muitos estudos mostraram malefício a longo prazo no desenvolvimento cognitivo de pessoas que começam o uso abaixo dos 18 anos. Tá? Então, eles são contraindicados. Alguns estudos mostraram até 25 anos. Agora, entra como relativo, porque tem alguns casos que a gente vai estar lidando com crianças com dor oncológica, e aí o Carlos vai falar um pouco sobre isso também, e que a gente tem que pesar exatamente o que a gente tem de esperar, a expectativa de, após 50 anos, desenvolver algum tipo de transtorno, em contrapartida ao benefício, potencial benefício. E de absolutas, de fato, para o uso de THC, as doenças psiquiátricas, cardiovasculares, cardíacas e respiratórias, ou instáveis ou de difícil controle, são contraindicações pelo potencial de taquicardia. Alguns estudos mostraram um pouquinho de alargamento de QT e, obviamente, o histórico de transtorno de uso de substâncias, principalmente do transtorno de uso de substâncias na cannabis. A parte de interação medicamentosa, então, existe tanto o grupo que altera a biodisponibilidade do CBD e do THC, quanto que o CBD e o THC aumentam a concentração de substrato. Então, os inibidores do CYP2C19, então, tanto o clopidogrel, o meprazol, o esomeprazol, eles podem aumentar a concentração do CBD, a lista é sempre grande, como toda boa bula. E os indutores do CYP2C19, eles diminuem a concentração de CBD. Então, aí a gente tem dos maiores a fenitoína, os barbitúricos. E tem um grupo todo de fármacos que podem ter a concentração em si elevada com o uso concomitante de CBD. Então, é bom atentar para a toxicidade desses fármacos, tá? Então, o clobazam é bem importante desses. E é sempre bom considerar a redução ou da dose de substrato ou da dose do canabidiol. E para os antidepressivos, especial atenção para a síndrome serotoninérgica, que algumas vezes pode acontecer. Aqui é o perfil de segurança, é um gráfico extraído do artigo 2006 do Gable. Mostra quanto maior a proporção entre dose fatal e dose efetiva, mais seguro é o medicamento. Então, a gente botou ali um lembrete do que é menos letal que o álcool e o que é mais letal que o álcool. Então, o álcool ele tem uma proporção de 10 da dose letal para a dose efetiva. E a cannabis não tem relatos de overdose nem óbito pelo uso recreativo ou medicinal da cannabis, de forma geral. Então, isso aí é um gráfico que tende ao infinito, né? Até ter, de fato, um dado mais efetivo sobre isso. Aí a gente vai para a parte um pouco mais prática, porque a gente tem que entender que a gente discutiu sobre o canabidiol, tetraidrocannabinol, efeito colateral, mas na hora de prescrever, o que vem da farma, né, do farmacêutico, são extratos de origem vegetal, que são extraídos ou em óleos, em cápsulas, em uso tópico. Eles, em geral, são divididos em 3 grandes classes farmacológicas. Então, o espectro completo, vão ver nos rótulos como full spectrum, o espectro amplo, o broad spectrum, e o isolado. O espectro completo ele possui todos os componentes da planta, inclusive THC e CBD, e outros canabinoides, e ele é subdividido em subclasses predominante CBD, aí vocês vão ver as proporções que geralmente são indicadas, predominante THC, também com as proporções, e os balanceados, 1 para 1. O espectro amplo tem tudo que tem na planta, exceto THC. Então, são um pouco mais seguros para as crianças de uso pediátrico. Mas tem os outros canabinoides, o que dá o potencial daquele efeito entourage. Esses 2 primeiros têm efeito entourage. E temos os isolados, que são apenas um ou outro canabinoide. Então, isolado CBD, isolado CBG, isolado até CBN e isolado THC. Aqui tem essa tabela que está disponível até na nossa plataforma, está até no material que a gente entregou para vocês. Uma tabela prática, de acesso prático, para você entender
todas as classes farmacológicas existem, como, dependendo do que você quer de canabinoide sendo incluso ou que você não quer, é interessante saber como escolher. E, na prática, o paciente hoje, no Brasil, tem duas formas de se obter um produto. Um é pela RDC 327 da Anvisa, que permitiu a venda em farmácias, então, mediante um receituário B, o azul, para quando tem baixa concentração de THC, e o amarelo para quando tem alta. Mas para comercializar em farmácia precisa ter uma autorização sanitária, então algumas autorizações foram liberadas ao longo dos anos, essa RDC é de 2019, 9 de dezembro, mas hoje na farmácia você só encontra um produto, é um isolado CBD, ele ainda está um pouco o preço mais elevado, mas o grande benefício, de fato, é a pronta entrega, ele está à pronta entrega. E a outra via, que é responsável por mais de 90% do consumo hoje no Brasil, é pela RDC 335, que foi revista agora, no início do mês, em outra RDC, RDC 570, fala sobre a importação. Então, a importação para uso compassivo. Ele entra no Brasil com o nome do paciente que vai ser utilizado. Então, não pode ter estoque. Isso leva, obviamente, a um pouco mais de tempo para ter todo esse imbróglio para poder importar, porque até a gente na Canex ajuda com isso. E hoje, essa nova atualização de RDC, a promessa é que seja um pouco mais automatizado para facilitar. O grande benefício é que é receituário simples, é só um receituário comum de uma via, você precisa prescrever para o paciente, e são centenas de produtos disponíveis e os preços muito mais acessíveis. É uma grande vantagem. Na parte prática, na hora de prescrever, obviamente a gente vai começar na parte de identificação médica, nosso nome e tudo mais. É importante ter esses dados na receita. A Anvisa cobra isso. O nome do paciente, obviamente. Na parte da informação do produto, que é interessante, para importar, você não prescreve o princípio ativo, nem a classe farmacológica. Você prescreve o nome comercial. Por isso que é importante entender as classes farmacológicas, navegar na plataforma, ver os produtos que tem disponíveis e, a partir daí, prescrever com o nome comercial, já dizendo qual é. Em geral, o nome comercial já vem com a classe farmacológica, esse é espectro completo. Obviamente, a posologia e o indicativo de quantos frascos, mais ou menos, o paciente utilizaria ao longo do tempo. E, obviamente, datar e assinar, carimbar. Eu vou compartilhar com vocês aí brevemente um dos motivos que leva a gente a sempre falar sobre isso, é importante. Um paciente de 8 anos de idade veio para a gente com ictiose lamelar, veio agora, em agosto, e é um caso que já estava há anos tentando uso tópico, com loções caríssimas ou até com outras loções mais artesanais, sem qualquer tipo de benefício, sem qualquer tipo de melhora. E existem relatos de casos na literatura do uso de óleos tópicos em combinação com óleos orais, com uso oral combinado, e a gente propôs esse tratamento para ela. A gente propôs com o uso de um óleo de espectro amplo, sem THC, tratar de uma menina de 8 anos de idade. E até um dado curioso é que no início a gente tentou, por motivos práticos, a gente começou com o uso tópico e depois já concomitante com oral, mas o uso tópico acabou sendo só durante 5 dias e o uso oral durante 2 semanas. Então 3, mas em 2 semanas já o uso oral deu esse tipo de resultado. Então, assim, é bem importante. Esse é um dos motivos, assim, a família tem bastante contato hoje em dia já com a família. A doutora Letícia Maia, uma médica parceira nossa também, que ajudou a liderar o caso. Então, a gente tem bastante contato. Muito bacana. Esse é um dos motivos que leva a gente a querer discutir mais. O potencial terapêutico é fantástico. E, assim, é importante sempre falar, não existe um one size fits all, não é uma panaceia terapêutica. Não serve para tudo. Tem suas indicações, tem suas contraindicações, tem os efeitos colaterais, a gente tem que estar atento a isso. Tem que se inteirar, tem que ler um pouco mais. O grande máxima da geriatria, o start low and go slow, é muito importante. Cada ser humano tem, cada mamífero, na verdade, tem um sistema endocannabinoide próprio, com expressão de receptores própria. Então, começar com doses baixas e ir titulando é muito importante, é um dos pilares da terapêutica. E, assim, a cannabis medicinal, ela não deve ser restrita a uma especialidade, ela deve ser empregada, disseminada como mais uma ferramenta no nosso arsenal terapêutico médico.
com todas as especialidades, da dermatologia, a ginecologia, geriatria, neurologia, medicina da dor, paliação, psiquiatria, então todas, o clínico geral, todas as especialidades deveriam, de fato, entender brevemente sobre o assunto e se inteirar, dependendo do caso que for, entender pelo menos as indicações e, a partir daí, buscar mais conhecimento. É isso que a gente se propõe a trazer para vocês hoje e, eventualmente, para cada vez mais médicos no Brasil. Vou passar a palavra aqui para a doutora Camila Pup. Então, obrigado. Olá, boa tarde. Sou Camila Puto, sou neurologista. Vou tentar trazer hoje aqui um pouquinho das evidências, né, científicas a respeito da aplicabilidade prática do uso dos canabinoides em doenças neurológicas. Então, eu sou neurologista, sou professora da Universidade Federal Fluminense de Neurologia. Bom, como o Rafa falou, né, a cannabis medicinal tem sido utilizada para várias doenças, inclusive e principalmente doenças neurológicas, né, que foram as primeiras a serem relatadas benefícios da cannabis medicinal. Bom, como o Rafa explicou, os canabinoides eles atuam no sistema endocannabinoide e existem os receptores CB1 e CB2 que agem aí tanto no sistema nervoso central e periférico e também, principalmente, no sistema imunológico. E essas características, elas são fundamentais, por quê? Porque o cannabis medicinal tem 3 características que são fundamentais. Uma delas é o pleiotropismo, que o Rafa mostrou exatamente essas figuras aqui, né? A cannabis medicinal tem a propriedade de agir em vários receptores, né? O efeito entourage, que é quando em associação elas atuam potencializando os efeitos terapêuticos, e elas também agem como circuit breakers. O que seria isso? Quando existe um excesso de excitação ou um excesso de inibição, a cannabis medicinal tem a propriedade de desligar o sistema. Isso é extremamente importante, porque ela atua como 2 mecanismos principais da fisiopatologia da maior parte das doenças neurológicas, que é a neuroinflamação e a neurodegeneração. Então, o objetivo dessa aula é reunir as evidências científicas, né, do uso do cannabis medicinal para várias doenças neurológicas. Em 2020, houve essa publicação pela Academia Brasileira de Neurologia, nos arquivos de neuropsiquiatria, que é um paper, né, sobre o posicionamento da academia a respeito do uso dos canabinoides em doenças neurológicas. Então, o seu uso está relacionado com um grau de evidência conclusiva e elevada, tanto para dor e espasticidade de esclerose múltipla, nas epilepsias farmacoresistentes, principalmente aquelas relacionadas às síndromes epiléticas da infância, na síndrome de Dravet e na Lennox-Gastaut, e também para dor crônica. Também está relacionada, né, com um grau de evidência moderado para desordens do sono e também com um grau de evidência um pouco mais limitado para agitação na demência e nos sintomas não motores da doença de Parkinson. Tanto isso é verdade, né, que o sistema de saúde lá do Reino Unido, né, o NHS, liberou o seu uso para a população relacionada, né, à epilepsia severa da infância, a náusea relacionada à quimioterapia e também para espasticidade em esclerose múltipla. Então, eu vou falar um pouquinho das aplicabilidades em cada doença neurológica onde existe graus de evidência mais importantes, né? Vou começando a falar aqui da epilepsia, que é uma doença crônica de alta prevalência, onde 30% desses pacientes apresentam epilepsia farmacoresistente, ou seja, não respondem adequadamente ao tratamento com pelo menos 2 drogas, né, de alta eficácia, e apresentam várias complicações secundárias, inclusive com atrasos globais, né, ou específicos do neurodesenvolvimento, gerando com isso um alto custo do sistema de saúde. Então, as evidências científicas do uso dos canabinoides nas epilepsias refratárias, principalmente da infância, mas também já no adulto,
ele mostrou, tanto in vitro quanto em ensaios clínicos duplos cegos randomizados, a eficácia do seu tratamento, tanto em crianças quanto em adultos jovens, na epilepsia resistente ao tratamento. Então, tanto isso é verdade que, em 2018, a American Academy of Neurology e o FDA concluíram que o CBD era eficaz para o tratamento das epilepsias refratárias e liberou o seu uso. Então, o uso do CBD para pacientes com epilepsia refratária diminui não só a frequência e a gravidade das crises, redução de drogas antiepiléticas. Então, esses pacientes com o uso, né, dos canabinoides, eles conseguem reduzir doses de drogas anticonvulsivantes, a qualidade do sono, menor necessidade do uso de medicação de resgate, melhora da impressão global de saúde, melhora do neurodesenvolvimento e redução do número de hospitalizações. Não é raro a gente ver na internet, né, vídeos de crianças antes e depois do uso, né, do canabidiol, mostrando aí uma evolução muito grande do seu quadro clínico. Então, com isso, existe uma melhora de qualidade de vida não só do próprio paciente, mas dos familiares e cuidadores dessas crianças e desses pacientes que apresentam epilepsia refratária. Então, esse foi um artigo que saiu na Epilepsia, que é bastante relevante, né, mostrando a segurança e eficácia do tratamento com canabidiol em pacientes, né, tanto crianças quanto adultos com epilepsias farmacoresistentes. Então, quando a gente faz, né, a indicação de canabinoides para o paciente com epilepsia farmacoresistente, a gente tem que ter sempre o cuidado, né, que o Rafael comentou sobre as contraindicações absolutas, né, pacientes gestantes ou lactantes. Né? Se não houver essa contraindicação, a gente pode aí prescrever e indicar o uso do CBD isolado ou de amplo espectro. A gente começa sempre na dose de 5 miligramas por dia, a gente vai aumentando progressivamente. Então, começar sempre com uma dose baixa e ir aumentando de forma gradual. Se tiver o efeito desejado, a gente pode progredir essa dose até 20 miligramas por dia. E se não atingir ou tiver algum efeito adverso, a gente vai considerar outras opções terapêuticas. Então, só para deixar aqui, esse é um fluxograma que está na nossa plataforma também da Canex, está disponível para todos os médicos. Então, o seu uso, né, o uso dos canabinoides para esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, inflamatória, desmineralizante do sistema nervoso central, acomete indivíduos jovens, né, sendo responsáveis aí por déficits neurológicos e afastamentos de trabalho importantes, né? O padrão ouro são drogas imunomoduladoras, mas muitas vezes esses pacientes eles acabam desenvolvendo sintomas que são muitas vezes difíceis de tratar, como, por exemplo, dor, espasticidade, distúrbios urinários, distúrbios do sono. E os efeitos dos canabinoides na esclerose múltipla já datam assim, de 40 anos atrás, né? Esses pacientes eles têm um efeito mio-relaxante bastante interessante, né? Com o uso do cannabis medicinal, e, além disso, demonstraram um efeito não só na espasticidade, mas também na dor neuropática, nos distúrbios do sono. Aqui existe uma série de publicações relacionadas ao efeito dos canabinoides na esclerose múltipla. A gente tem publicações no Lancet, na Multiple Sclerosis. Então, a gente tem assim, uma gama, né, de evidências científicas que demonstram a sua recomendação, né, para o uso dos canabinoides em esclerose múltipla. Então, considerar o uso, né, dos canabinoides em esclerose múltipla para aqueles pacientes que tenham dor neuropática refratária, que tenham espasticidade refratária e distúrbios do sono. A gente pode começar o uso do CBD, né, em associação com o THC, caso ele tenha mais de 25 anos, ou paciente ou a paciente, e vai associando, né, e aumentando a dose progressivamente até atingir o efeito desejado, aí no máximo de 100 a 200 miligramas por dia. Na dor neuropática, a gente sabe que é uma dor extremamente prevalente na população, cerca de 6 a 10% na população apresentam dor neuropática de diversas causas, seja dor neuropática por neuropatia periférica, por traumatismo raquimedular, pós-AVC, e aproximadamente 30% desses pacientes apresentam dor neuropática refratária, ou seja, esses pacientes são tratados com mais de uma droga de primeira linha em associação ou imunoterapia e não apresentam melhora do seu quadro clínico. E com isso eles são ditos, né, pacientes com dor neuropática refratária. O tratamento com o CBD ele visa a redução, né, esses pacientes com dor neuropática refratária têm uma redução de qualidade de vida importante, né, de acordo com aquela PEN Matrix, né, com a neuroplasticidade que envolve
a complexidade da dor neuropática, esses pacientes apresentam outros sintomas, como ansiedade, depressão, insônia, e com isso eles têm um impacto importante na sua qualidade de vida. Então, existe um custo significativo, né, tanto para a sociedade quanto um custo pessoal desses pacientes, com perda de produtividade importante. Então, as evidências científicas do uso dos canabinoides para dor neuropática são robustas, né? Ele tem um efeito analgésico que é descrito há milênios, e esses efeitos eles foram verificados para dor neuropática, não só na esclerose múltipla, para a doença de Parkinson e também para a neuropatia periférica, quando tem dor neuropática associada. E com isso, os canabinoides eles melhoram os scores médios de intensidade de dor, de medidas de qualidade de sono e de transtornos psiquiátricos, e com isso, de novo, a gente cai na melhora da qualidade de vida. E esse é um dado que a gente vai encontrar em quase todos os ensaios clínicos relacionados ao uso dos canabinoides. A maior parte desses ensaios clínicos, eles têm como outcome secundário sempre a melhora da qualidade de vida, e a gente verifica isso com muita frequência. Então, esse é um ensaio, uma revisão sistemática, né, de tratamento de canabinoides para dor de origem não câncer, que está bem interessante, que eu recomendo a leitura. E esse é um estudo, né, bem interessante, que fez uma comparação entre os canabinoides e outras drogas de primeira linha para dor neuropática, e ele visou o custo-benefício, principalmente, né, o benefício do alívio da dor, o fato de você conseguir tirar o uso de opioides e a qualidade de vida. E de efeitos adversos, não só os efeitos psicotrópicos, cognitivos, a tolerância, mas também efeitos adversos graves, como, por exemplo, overdose, efeitos cardíacos, depressão respiratória. E o que foi visto? O melhor custo-benefício, né, do uso dos canabinoides, tanto o THC associado ao CBD, como o CBD isolado, em comparação com qualquer outro, né, a qualquer outra droga utilizada para dor. Então, a gente vê aqui o custo-benefício, de novo, do THC e CBD e o CBD isolado, em relação ao custo-benefício, né, é uma droga extremamente segura, com benefício para dor neuropática, mostrando aqui, né, se a gente for plotar no gráfico o custo e benefício, o 1 é o CBD associado ao THC e o 3 aqui, o THC isolado, mostrando bastante benéfico, com custo e efetividade bastante interessante. Quando a gente vai comparar o THC-CBD com a duloxetina, o que foi visto? Que o THC-CBD tem uma melhora importante da qualidade de vida. Mas quando se olha exatamente, exclusivamente, isoladamente, o alívio da dor, a duloxetina passa a ser uma melhor opção. Então, aqui, né, o nosso fluxograma está lá na nossa plataforma para dor neuropática. Em geral, se o paciente tem mais que 25 anos, a gente começa o CBD associado ao THC e vai aumentando progressivamente até atingir uma dose aí entre 200 a 300 miligramas, né, do CBD e THC. Falando um pouquinho agora de doença de Parkinson, é uma doença neurodegenerativa que é bastante comum, é a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da doença de Alzheimer. A gente sabe que tem os sintomas motores relacionados à doença de Parkinson e os sintomas não motores, né? Os sintomas motores, aí, a bradicinesia, o tremor, a instabilidade postural, mas também os sintomas não motores, né? Que é pouco falado, mas que é extremamente importante e também impacta demais a qualidade de vida desses pacientes. Então, é muito comum o paciente apresentar distúrbio comportamental do sono REM, psicose, dor, fadiga, depressão, e é exatamente aqui que os canabinoides atuam com melhor eficácia nos pacientes com doença de Parkinson. Então, os estudos pré-clínicos já demonstravam que existe, né, uma supressão da excitotoxicidade com ativação glial e diminuição da lesão oxidativa, né? E os ensaios clínicos mostraram um efeito positivo no transtorno de ansiedade, no distúrbio do sono, na psicose e na dor. E, obviamente, de novo, a gente cai na melhora de qualidade de vida desses pacientes, que eu imagino que deve ser o goal, né, o nosso objetivo dos nossos pacientes. Então, aqui vários ensaios clínicos, né, inclusive um deles do CRIPA, e outro aqui, estudo mostrando, né, é um estudo observacional, aberto, mostrando o efeito dos canabinoides para os sintomas não motores da doença de Parkinson. Mais uma vez, o nosso programa aqui, se o paciente tiver psicose, a gente inicialmente vai começar com uma formulação que não tenha THC, e se o paciente tiver um distúrbio mais relacionado à dor ou distúrbio do sono, a gente pode associar o THC associado ao CBD. E vai aumentando a dose de novo progressivamente até atingir aí 300 miligramas ao dia.
Já chegando ao fim, nas síndromes demenciais, a gente sabe que hoje, com o envelhecimento da população, mais de 50 milhões de pessoas apresentam síndromes demenciais. Existe uma deteriorização aí das funções cognitivas, executivas, com impacto imenso na qualidade de vida, mas não são só as funções cognitivas e executivas que estão, né, presentes nas síndromes demenciais. Também sintomas neuropsiquiátricos são bem importantes, e é o que mais acomete não só o paciente em si, mas também os seus familiares. E foi exatamente aqui que os canabinoides mostraram o melhor grau de evidência, né? Então, para aqueles pacientes que apresentam agitação psicomotora, agressividade, distúrbios do sono, psicose, distúrbios alimentares, existe um grau de evidência ainda limitado, mas que com bons resultados clínicos do uso dos canabinoides para o controle dos sintomas neuropsiquiátricos. Então, aqui estão alguns estudos, né, relacionando alterações, efeitos dos canabinoides em pacientes com síndromes demenciais. E aqui o nosso flow chart, nosso fluxograma, mostrando que pacientes com agitação psicomotora, a gente pode começar primeiro, inicialmente, sem o THC, né, e aumentando a cada 3 dias. E pacientes com distúrbio do sono, a gente pode, isolado, né, a gente pode associar aqui com o THC e ir aumentando progressivamente. Então, nos distúrbios do sono, as evidências ainda são limitadas, mas esse é um aspecto que, na prática clínica, a gente tem evidenciado, assim, que o primeiro relato do paciente é: doutora, eu melhorei do sono. Às vezes a gente faz para espasticidade, na esclerose múltipla, a gente faz para dor neuropática, e o primeiro efeito adverso, né, do paciente é: doutora, eu estou dormindo muito melhor. Então, assim, a gente vê com muita frequência a melhora da qualidade do sono desses pacientes, e esses estudos ainda estão em andamento, né, principalmente para insônia, para apneia obstrutiva do sono e nas parassonias. Né? Na insônia, a gente relacionou, a gente viu esse outcome secundário, principalmente nos grandes estudos para dor crônica, para fibromialgia, para esclerose múltipla, doença de Parkinson e demência, né? Onde não era o outcome primário, mas foi visto que em outcome secundário o distúrbio do sono foi um dado importante, né? A melhora do distúrbio do sono. Na apneia do sono, tem vários estudos promissores aí que relacionam benefícios dos canabinoides para tratamento da apneia do sono. E nas parassonias, principalmente no distúrbio comportamental do sono, tem associado aí a doença de Parkinson, que é uma manifestação não motora muito frequente da doença de Parkinson. E também redução de frequência de pesadelos em transtornos de estresse pós-traumático. Então, aqui o nosso programa para o início dos canabinoides para o distúrbio do sono. A gente faz, né, sempre aquela primeira triagem que o paciente tem algum efeito, alguma recomendação para o não uso dos canabinoides, né, ou gestante ou lactante. Se for maior que 25 anos, a gente pode associar o THC com o CBD. Se o paciente tiver menos que 25 anos, a gente prefere começar sem o THC e vai aumentando progressivamente essa dose até 300 miligramas. Eu deixo aqui essa revisão, né, dos canabinoides para desordens neurológicas na Nature Review, que está bastante interessante. Eu acho que vale a pena todos lerem essa revisão. Então, assim, concluindo, né, os canabinoides não são uma panaceia, como o Rafael falou, não vai tratar tudo, né? Mas, obviamente, já existem evidências científicas bastante relevantes e suficientes para a gente recomendar o seu uso em várias doenças neurológicas, em situações específicas, né? Tem um excelente perfil de tolerabilidade e segurança. Como o Rafael falou, os receptores CB1 eles não são expostos, né? não são presentes no tronco encefálico, então, por conta disso, eles não fazem um efeito de overdose. E tem um perfil, né? Então as evidências estão ok, existe demanda para isso, muitos pacientes têm essa demanda e chegam no nosso consultório demandando o uso dos canabinoides. Existe um mercado hoje que pode atender esses pacientes, mas o que ainda falta? Né? Existe uma ausência quase completa de política pública relacionada a esse assunto, né? A democratização do acesso, porque a droga ainda assim é muito cara e pode ser, né, de difícil acesso para a maior parte da população brasileira, e, obviamente, a disseminação do conhecimento. A gente ainda encontra médicos que são muito resistentes, né, a esses novos conhecimentos que têm surgido a respeito dos canabinoides aí para todas as doenças, não só para as doenças neurológicas.
Então, vou trazer aí 2 casos clínicos, né? Recentemente no consultório, uma paciente de 55 anos, feminina, uma história de infarto medular em 2016, ela é enfermeira, apresentando uma dor neuropática refratária, uma dor neuropática central, bastante importante, com refratariedade a quase todas as medicações de primeira linha para dor neuropática, com perda considerável da sua qualidade de vida, teve que ficar afastada do trabalho durante aí um bom tempo. E aí eu comecei para ela o CBD full spectrum, né, com doses progressivas até alcançar 200 miligramas por dia, deu mais ou menos com a concentração que eu utilizei 8 gotas, e ela teve assim, uma melhora de 70% da sua dor, coisa que ela não conseguiu com nenhuma droga de primeira linha, e com isso eu consegui reduzir algumas drogas que ela tinha efeitos colaterais importantes, como, por exemplo, a mitriptilina, que gerava muita sonolência, e ela hoje tem uma qualidade de vida muito melhor, conseguiu voltar ao trabalho. Eu acho que é isso que a gente tem que focar nos nossos pacientes, né? A melhora da qualidade de vida. E o efeito colateral dela foi que ela está dormindo muito melhor também. Bom, um outro caso clínico que eu achei bem elucidativo de trazer foi um paciente com demência frontotemporal, tem 75 anos. Esse paciente, inclusive, é médico. Ele começou a apresentar muitos sintomas neuropsiquiátricos, né, que é típico da demência frontotemporal, né, com agitação psicomotora, agressividade, uma hipersexualidade. Então, era muito difícil da família manejar esse caso. E aí ele vinha em uso de várias medicações psicoativas, né, antidepressivos, antipsicóticos, inibidores da acetilcolinesterase, mas a família relatava um intenso sofrimento, não só do paciente em si, mas também, né, dos seus cuidadores. Então, foi iniciado o full spectrum para ele, em doses progressivas. Ele conseguiu atingir 300 miligramas ao dia, e hoje, não só ele tem um sono muito melhor, quanto todos os sintomas neuropsiquiátricos diminuíram bastante, a família hoje consegue ter algum grau de qualidade de vida e de convívio, né, entre os seus familiares. Então, gente, é isso. Eu deixo aqui o meu contato. Se vocês tiverem interesse, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Obrigada. Acho que tem muito preconceito ainda em cima do tema. Então, só retomando aqui, tá? Meu nome é Bruno, sou responsável aqui pelo hospital, sou entusiasta, acho que a gente realmente tem que dar passos largos para caminho de uma ciência que está cada vez mais comprovada, mas aquele último braço ali, né, doutora, em relação ao preconceito médico, o conhecimento médico e como que a gente democratiza isso no nosso meio, acho que é um grande desafio, né? Eu, como médico, percebo isso ainda, né? E aí, uma dificuldade muito grande de dissociar essa questão da droga ilícita, né? Das propriedades que também pode trazer com a parte não lipídica, etc. Bom, então, assim, eu não queria interromper a rotina do evento aqui hoje, tá certo? Mas eu não vou conseguir ficar até o final. Então, acho que a primeira coisa é que eu queria ter visto esse auditório aqui cheio, e talvez o que a gente possa fazer para um próximo momento é a gente conseguir uma divulgação um pouco mais, como eu digo, assim, um pouco mais forte dela aqui dentro. Certamente, se a gente tivesse feito um almoço aqui, teria mais gente aqui, um lanchezinho, como a gente fez ontem em um outro evento parecido. Então, fica aqui meu compromisso com vocês a gente fazer isso, tá? E a gente tem um centro de pesquisa clínica aqui, então também acho que deixar à disposição de vocês para a gente fazer pesquisa clínica de alto nível. Tem vários KOLs aqui que podem ajudar. Não sei como é que está essa parte de pesquisa. Então, só queria reforçar que essa casa ela é entusiasta, ela vai ser uma casa que vai ajudar a democratizar essa informação no meio médico e acadêmico. E eu felicito aí vocês pela iniciativa
e espero que a gente em breve tenha um outro momento, mas com um cenário totalmente diferente desse, com mais gente. Eu sei que tem muita gente vendo online, mas eu queria ver aqui meu corpo clínico presente, escutando vocês falarem, tá bom? Obrigado. A percepção do mundo passando é muito real. Está funcionando? A percepção que o Bruno está falando é muito real. E eu acho que eu assumi agora, vou assumir em janeiro a direção da Sociedade Brasileira para Pesquisa da Dor, direção científica. E falando justamente sobre isso, o nosso objetivo é construir um Brasil sem dor. Eu tenho consciência que acho que a nossa geração não vai ver isso. Os desafios são imensos. O principal desafio é de educação e informação, né? Só que isso também não pode servir de desânimo, porque a nossa obrigação, a minha, principalmente, como fomentador científico, eu tenho residência em dor, atuo como professor. Então, eu acho que essa parte é uma grande corrida de bastão. Você acabou de assumir uma importante instituição. Eu vou assumir uma parte educacional, tem a minha instituição. A nossa obrigação é você pegar o bastão, correr o melhor que você puder, entregar melhor para quem vier depois da gente. Eu não tenho a mínima pretensão em 4 anos transformar a dor no Brasil, mas eu tenho a obrigação de entregar melhor para quem for assumir a sociedade depois. Então, a gente se rende aos fatos. Eu, em 2003, não fazia nada do que eu faço hoje, não faço nada do que eu fazia em 2003. Quando eu entrei na dor, eu queria pôr agulha. Eu fiquei famoso por isso, além do livro, fiquei famoso pelos procedimentos. Só que a gente aprende com os pacientes apanhando, né? E a cannabis entrou, né? Os canabinoides, eu nem gosto de ter cannabis medicinal, preciso só usar canabinoides. Esse é um dos termos que atrapalha a discussão. Entrou justamente na necessidade de um paciente. Eu saí da casinha e aceitei a prescrição dela e a paciente melhorou bastante. A gente foi caminhando, mas o desafio é grande. Os opioides estão aí há 100 anos, método para prescrever, imagina um remédio que tem polêmica. É fácil. Né? Então, agradeço mais o convite, agradeço também o Photoshop. Meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico quase ex-anestesiologista, quase não, ex-anestesiologista, com área de atuação de cuidados paliativos. E uma das coisas que eu tenho mais honra na minha carreira foi ter escrito esse livro aqui, que é o Tratado de Dor Oncológica, que teve um impacto importante na medicina, o maior livro sobre o tema escrito até hoje, e o único livro português. Então é algo... E mora em Alfenas. Se quem não conhece Alfenas, está no meio. Então, que ano? Você não foi meu aluno. Então, Alfenas, para quem não conhece, a cidade já está no meio de São Paulo, Rio, Campinas, Belo Horizonte. Então, ela conseguiu a proeza de ser longe de todas, né? Mais ou menos igual lado. Então, eu acho que quando você fala de dor, então, a nossa percepção, que das pessoas, da maioria das pessoas pensam, não é você tratar o paciente com analgésico somente. A dor, ela representa o paciente, o que ela tira do paciente. Quando você fala de paciente em condição de doença oncológica e de cuidado paliativo, você tem, enfeitando esse terrível sintoma, uma doença que ameaça a vida. É claro que a percepção do paciente vai ser diferente, é muito diferente. Não que isso diminui a dor de um paciente com dor crônica. Que a dor é o que ela tira da pessoa. Às vezes o sedentário não importa ter dor na coluna, que ele vai ficar deitado, para ele é ótimo. Mas a pessoa que precisa sustentar a família, ou um dos piores casos que eu tive de tratamento é um tenista, relativamente conhecido, feito com dilite lateral, que estava com um quadro depressivo importante, que não estava conseguindo exercer a profissão dele. Então, varia. Só que, no paciente oncológico, existe a questão de uma doença que ameaça a vida.
Tanto que a gente tem, por exemplo, na dor aguda, o componente de dano tecidual ele é mais prevalente. Então, talvez alguns medicamentos, como antidepressivos, opioides, são melhores. Na dor crônica, a questão das emoções são mais prevalentes. É o que não acontece com a dor oncológica, quando você tem um equilíbrio do diagrama de sensibilidade. Então, pensamento, emoção e dano tecidual são congruentes, são equiparados nesse sistema. Então, quando você tem uma droga que age em múltiplos sintomas, age na percepção do paciente, age em dor, melhora a qualidade de vida, melhora o apetite, melhora sintomas que são importantes, tanto com relação à química, quanto à rádio, quanto aos imunobiológicos, quanto à própria evolução da doença, é claro que essa droga é bem-vinda. As evidências, né? As evidências são complexas, porque os estudos não são tão bem feitos. Você tem estudo que mistura a maconha medicinal, propriamente não separada farmacologicamente, mistura com usuários prévios, mistura com a maconha fumada, que é a pior maneira de você dar um medicamento, isso não pode ser nem considerado um medicamento. Né? Então, mas essa revisão publicada na PEN, que é a nossa principal revista, para quem atua em dor, ela mostra, pelo menos, a maioria dos estudos tem recomendações positivas para o uso. Ressaltando, que esse estudo também mostra isso, ressaltando o viés da qualidade dos estudos. Então, por isso que eu fui muito relutante em começar a prescrever. Né? Até que você perde. A gente sempre se entrega à ciência para abandonar ou para integralizar na sua técnica qualquer medicamento ou procedimento novo. Quando você pega o sistema endocannabinoide, já foi muito bem explicado, tem mais de 65 alvos. E os canabinoides, eles agem tanto na percepção, transmissão, modulação da dor. Então, eles agem praticamente em todas as vias dolorosas, em múltiplos receptores. Além de agir na percepção dolorosa, além de agir também em outras fases da dor, como, por exemplo, a relação que o paciente tem com o mundo. Isso é muito importante, principalmente para pacientes em cuidados de fim de vida. Quando você avalia as evidências, você tem efeitos analgésicos comprovados por THC, anticonvulsivantes, relaxantes musculares, ansiolíticos, neuroprotetores, antipsicóticos, antioxidantes. Então, se você tirar somente a psicoatividade, você tem bons efeitos terapêuticos. E pode casar com o nosso paciente. Seja ele em fase inicial de doença, seja ele em fase avançada. Só que nós temos algumas dificuldades. Efeitos adversos, que é tão falado, mas dá muito efeito adverso. Tudo bem, concordo, dá efeito adverso. Algum medicamento que a gente usa para dor não dá? Então, são efeitos adversos até mais importantes. Quantas vezes, a primeira vez que eu fui dar essa aula para petit comité, igual aqui, a pessoa fala, Carlos, mas esse remédio dá muito efeito adverso. Sabe qual é o medicamento que eu sou mais obrigado a retirar? Pregabalina. E a gente prescreve pregabalina sem parar. Acho que é o medicamento que eu mais prescrevo. Que é o principal causa de dor hoje no meu consultório, dor neuropática, é a neuropatia pós-química. Eu trabalho num serviço que é basicamente de oncologia. 60% dos pacientes são de dor oncológica. Então, pregabalina você tira por sonolência, por hipotensão postural e edema. Então é muito comum você retirar. E a pregabalina está aí. Acho que hoje, eu não sei, mas acho que todos os laboratórios possíveis que têm comercialização de medicamento no Brasil têm uma pregabalina. Os que não têm, vão ter. Tricíclicos são drogas importantes. E os opioides. Os opioides são conhecidos e reconhecidos pela sua capacidade analgésica, eles não serão abandonados, não serão substituídos pelos canabinoides. Mas sabe-se que os efeitos colaterais, eles são inerentes ao uso de opioides. 78% dos pacientes vão ter efeitos colaterais com o uso de opioides, mesmo em baixa dose. De 8 a 10% terão que abandonar o uso ou ter o efeito colateral tratado especificamente para poder usar o opioide. E como eu disse, a maioria dos médicos ainda não aprendeu com o uso de opioide. Então, se você entra na questão oncológica, esse estudo aqui nos gera algum desconforto, por quê? É um estudo que mostrou a possível interação medicamentosa com nivolumab. Aí você pega. Não existe um consenso para o uso.
Você coloca isso em berlinda de interação medicamentosa. Junta com pré-conceito, que é irmão gêmeo da ignorância, você pode privar os pacientes de tratamentos. E vamos fazer outro comparativo? Acho que não temos anestesistas aqui, né? É muito discutido sobre a anestesia opioide-free, como que a gente faz. Há uma clara relação, pelo menos em alguns estudos, uns puxam a favor, outros puxam contra, inclusive cirurgia oncológica. Alguns serviços não usam opioides, da relação entre o uso de opioides e o aumento de metástase. Mas esse estudo, né, pelo menos foi publicado em 2020, ele mostra algo bem interessante nesse gráficozinho, e a conclusão dele, para mim, é definitiva a respeito do tema. Há, sim, uma tendência de altas doses de opioides aumentar a progressão da doença e a metástase. Mas o não tratamento da dor teria efeitos muito piores no paciente e na progressão da doença. Só que os opioides, eles estão conhecidos, reconhecidos, e você prescreve eles normalmente. Alguns com receituário branco. Os canabinoides estão chegando. Então, é algo que a gente tem que avaliar. Então, há evidências, estudos tem demais. E cada vez os estudos estão vindo com mais qualidade. Então, evidências convincentes. Então, esse estudo do Portenoy, já com o nabiximab, ou seja, com alta dose de THC, ele concluiu que a gente esperava, apesar dos efeitos colaterais serem um fator limitante, talvez pela alta dose de THC, ele comprovou eficácia analgésica, comprovou melhora da qualidade de vida, reduziu o uso de opioides, melhorou a percepção do paciente com relação à doença. Então, estudo bem interessante. Pena que a American Pain Society foi banida, justamente por causa da crise dos opioides. Mas é um estudo bem interessante a respeito dos benefícios do uso adicional. Esse estudo ele até a conclusão, faz o seguinte, ele não substitui ou não elimina medicações. Então, toda vez que eu começo a prescrever canabinoide, eu não altero nenhuma da prescrição que o paciente está em uso. A gente avalia conforme os efeitos terapêuticos. E o efeito terapêutico mais comum é melhor tolerância ao uso de opioides ou, inclusive, a redução do uso de opioides. Esse estudo israelense, apesar de ter alguns viés, ele é muito impactante. Acho que toda aula que você for ver de canabinoide e dor de cabeça, esse estudo aqui ele é obrigatório, né? A gente comentou isso, até se deixava ele ou não, mas ele é... Porque eu estudo com 700 pacientes com tumores sabidamente que evoluem muito com dor, e ele demonstrou algo assim, da melhora dos sintomas. Você pegou pacientes que têm sintomas, porque quando a gente trata paciente oncológico, a gente não trata só dor, a gente trata o paciente relata como dor. E às vezes a sonolência, a inapetência, a sarcopenia e outros sintomas, o paciente verbaliza isso como dor. Às vezes o paciente tem dificuldade de limitar o que ele está sentindo. O mais interessante é que os pacientes relataram melhor em 96% dos casos. Se você pegar 734 pacientes com doença avançada e ter uma melhora de 96%, acho que 96%, não fazendo juízo de valor no autor, evidentemente, ele embarca qualquer viés. É claro que você pode discutir o número. Mas se você tiver uma melhora de 40%, é bastante. Mas quando você analisa as entranhas do estudo, você vê que, na verdade, o que aconteceu? Ele não eliminou sintomas. E muitas vezes não foi a dor só que melhorou. Ele migrou pacientes que tinham sintomas de moderado a intenso a pacientes com sintomas de leve a moderado. Então, por isso que ele pegou essa melhora global. Então, você teve melhoras consistentes em termos de qualidade de vida, principalmente. De como os pacientes avaliavam a sua vida, no que tanto que eram pacientes com doença avançada. E depois, pelo menos em dor eu faço isso, acho que em tudo... Aí você começa a ter estudos em outros lugares nada relacionados, mostrando resultados semelhantes. Esse estudo com 1.000 e poucos pacientes, acho que 1.120 pacientes, do estado de Minnesota, avaliou mais ou menos a mesma condição do estudo israelense, com resultados parecidos. Você tem uma migração de pacientes com sintomas de moderados a intensos para leves a moderados, e inclusive com um alívio importante da dor, da ansiedade, da depressão relacionada à doença. Então, você tem uma melhora multissintomática, que é a minha percepção também do uso da droga em pacientes oncológicos. Você tem uma melhora ampla, multissintomática.
Ah, Carlos, mas não trata nenhum sintoma. Se você for pegar isoladamente, tratar a dor no câncer só com canabinoide, eu acho que é próximo do impossível. Às vezes, com tudo que a gente faz, ainda é próximo do impossível. Às vezes, coloca uma bomba de infusão de fármacos no paciente, você não, mesmo assim, você vai ter, o paciente vai ter dor. Mas se você ajuda a reduzir sintomas dos opioides, se você reduz náusea, reduz vômito, altera a percepção do paciente, melhora a qualidade de sono, então você melhora de maneira global e holística esse paciente. Então, tem sim que ser colocado. E lembrando que, não é tema da aula, mas é muito mais fácil a pessoa morrer comendo doce do que fumando maconha, se você for pensar em termos de uso de canabinoide. A dose letal de açúcar é 50 vezes habitual, a dose letal de cannabis é 1000 vezes habitual. Então, aquele negócio assim, a chance de efeitos colaterais adversos com o uso da droga é mínimo, mesmo em pacientes farmacologicamente frágeis como os nossos. Se você seguir a progressão lenta e gradual, dificilmente você vai ter efeitos colaterais importantes a ponto de você colocar o seu paciente em risco, né? Então, o estado das evidências, eu fiz esse slide aqui, já fui homenageado com ele em várias outras aulas, uns com autorização, outros sem. Mas é o que a gente tem hoje, né, em termos de evidência. E você pode extrapolar a dorexia da AIDS para, igual o tratamento de dor neuropática, do oncológico, a maioria dos dados são extrapolados, né, de tratamento de dor crônica. Então, há evidências para ações importantes em termos de dor. Aquele estudo israelense, ele conversa muito com a nossa prática. Nós trabalhamos com uma população única, com características únicas, que tem o sofrimento físico relacionado a uma doença que ameaça a vida. E tudo que ela altera. Então, novas opções terapêuticas que melhoram os sintomas, novas opções terapêuticas que melhoram a vida dos pacientes, elas não podem ser negligenciadas pelo prescritor. Elas têm que estar dentro do escopo terapêutico. Como primeira opção, claramente, para mim, não. Claramente não é a primeira opção. Mas ela tem que estar disponível assim que você entenda que ela possa beneficiar esses pacientes. Quando eu comecei na medicina da dor, a minha intenção era colocar eletrodo, fazer bomba e fazer radiofrequência. Hoje, depois de um tempo, eu descobri que uma boa prescrição de medicamento pode ter o mesmo efeito de uma terapia tão avançada, né? Então, os desafios, né, é a gente aumentar o conhecimento médico, separar essa discussão de maconha medicinal de canabinoides, que eu acho que não tem nada a ver, né? Então, acho que eu falo, alguém já viu aí uma marcha contra a lidocaína? A lidocaína é um anestésico local, igualzinho a cocaína. Ou um movimento enorme para banir os opioides, né? A heroína é a pior droga que o mundo pode experimentar. Ou então você já viu alguém que você querer ser picado por uma jararaca para tratar a hipertensão? Que é o famoso estudo brasileiro, né? A gente precisava ter mais, né? Sobre o captopril, inibidor de ECA. Não, então, da mesma coisa, você falar de canabinoides e falar de maconha medicinal não tem nada a ver. Como eu já escrevi sobre isso, já dei entrevistas sobre isso, e eu tenho facilidade de falar isso porque eu já tenho posicionamento favorável publicado a respeito da legalização do uso recreacional. Então não separar as coisas, né? Então, há boas evidências para dor crônica, que pode ser extrapolado para dor oncológica. Há boas evidências como antieméticos, principalmente induzidos por quimioterapia. Você tem sintomas para espasticidade, só que extrapolando para lesões por rádio, o paciente pode fazer muita espasticidade por rádio e tumor do sistema nervoso central. Você tem evidências moderadas para distúrbio do sono. Uma das piores coisas que o paciente tem é não dormir à noite, não dorme à noite por dor e não dorme à noite por medo de morrer. E eu tive essa experiência agora, o Rafael até sabe. Não tem coisa pior do que medo de morrer. Há um mês atrás, um mês e pouco, peguei Covid aos 48 do segundo tempo. No D8, o meu PCR foi para 130. Eu sabia exatamente o que podia acontecer depois, né? Tanto que a gente apelou para a medicina tem de melhor, né? Inibidor de interleucina 6, corticoide. Tanto que alguns dias depois estava ótimo. Então, você tem aumento de peso relacionado à AIDS e HIV, você pode extrapolar para pacientes com doença avançada. Então, você tem vários aspectos que podem ser favoráveis para
paciente, o efeito Hunter-Reis, né? Que eu acho que é mais fácil de explicar, Rafael, é o seguinte: quem tem um filho, quem tem dois. É a melhor explicação do efeito Hunter-Reis possível, né? Dois não dá o trabalho dobrado, dá o trabalho quadruplicado, quintuplicado. Eu tenho dois, eu sei exatamente como. Então, assim, é claro que não é uma panaceia, evidentemente não é uma panaceia, mas é um absurdo isso ser negado aos pacientes, inclusive alguns pacientes que nos solicitam. Então, tem que sim estar. E para você prescrever o medicamento, primeiro você tem que ter conhecimento básico da farmacologia e de como prescrever. A melhor maneira é incremento gradual de dose e avaliação semanal do paciente. Como que eu faço, né? Eu odeio isso, nível 5 de evidência, mas é o que todo mundo pergunta para a gente. Nós temos dois tipos de pacientes e dois subtipos. Nós temos paciente com doença avançada em situação farmacologicamente frágil, com dor e sem dor. Você tem o paciente sem dor e sem medicação, você tem o paciente sem dor porque eles têm alta dose de opioide. E você tem o paciente com dor, sem medicação, o paciente sem dor com alta dose de opioide. Farmacologicamente frágil. E do outro lado, o paciente que ainda não está debilitado. Fase inicial de doença, por exemplo. O paciente que não tem dor, independente se ele está usando opioide ou não, via de regra eu começo só com CBD. Isolado. Média, 10 miligramas dia. Ou 10 miligramas de 12 em 12 horas. E vou avaliando o paciente semanalmente com incrementos graduais. Pacientes que têm dor no início da terapia, eu inicio com full espectro. 3% de THC. Obedecendo a mesma regra. 10 miligramas, aumentando gradativamente, até o paciente ter efeito terapêutico ou efeito colateral que inviabilize o uso. Se o paciente for tendo bons efeitos colaterais, a primeira mão que eu começo a baixar é do opioide. Né, que é o poupador de opioide, é muito importante nessas terapias. O aumento de THC, às vezes necessário, é uma dificuldade que a gente ainda tem. Então, uma das soluções é você não alterar, porque se você comprar, por exemplo, normalmente você prescreve o 3%. Você já chegou numa dose de CBD, você entende que você pode aumentar um pouquinho a dose de THC. Você não pode baixar de 15 por 1, por de 8 por 1, imediatamente, porque você vai ter que aumentar muito a dose de CBD. A dose de THC vai ser muito aumentada rapidamente. Então, o ideal é comprar THC puro e prescrever concomitante até você equilibrar essa dose. Então, eu odeio a palavra alquimia, mas é uma progressão terapêutica. É o que a gente tem de evidência. Você acha que ninguém pode botar no peito e falar assim: eu tenho uma experiência enorme. Você acha que você só tem experiência enorme depois que você trata 1000 pacientes. Um dia a gente chega lá. Então, recomendação: uso gradual, aumentos progressivos de 3 dias a uma semana, reavaliar o paciente, ou fisicamente, ou pelo menos o paciente ele ter acessível. Todos os meus pacientes têm meu telefone. Então, para você ter esse controle. Pacientes farmacologicamente frágeis, na mesma situação. Começa com, tecnicamente falando, uma subdose. 2,5 a 5 miligramas dia, e a gente vai aumentando sempre baseando pelo CBD, e é o que eu tenho tido bons resultados. A média de dose gira entre 100 e 150 miligramas dia. É menor do que de outras patologias. Nós estamos falando de pacientes que são politratados, pacientes mais frágeis. Então, quando você pega as evidências, como sintomas relacionados ao câncer são complexos, apesar das evidências serem limitadas de baixa qualidade, a gente deve encorajar pelo menos os trials, pelo menos um teste terapêutico, não vai fazer mal para o seu paciente. Pode sim fornecer analgesia adicional, além do controle de sintomas, e a gente precisa, evidentemente, de mais estudos. Os desafios estão no status legal, no desconhecimento a respeito da diferença entre cannabis medicinal, que não deveria nem ser abordado. Eu fui chamado uma vez nas reuniões que tem da Câmara dos Deputados, inclusive para um evento da OAB, da comissão que está... Falei que a pior coisa que eles fizeram foi abordar o nome como maconha medicinal. Porque quando você entra no viés do plantio, a discussão para. E isso tem privado os pacientes de acesso. Então, foi a minha recomendação para os ilustres
deputados na época foi que mudassem o viés, né? Partisse por uma legalização e produção nacional de medicamentos. Esquecesse a questão da pessoa plantar no fundo de casa, e inclusive, né, eu tenho isso muito claramente na minha vida, né? Então, que canabinoide não é maconha medicinal, são coisas completamente diferentes. Então, as minhas conclusões a respeito do tema é que eles são adjuvantes, claramente não são primeira linha de tratamento, mas eu nunca usei como... Eu já usei para dor não oncológica, mas não é o tema que eu estou abordando aqui. O tempo de uso ele deve ser levado em consideração e ele trata vários sintomas que melhoram a qualidade de vida. Não há nenhuma evidência para maconha fumada, muito pelo contrário, há evidências de pior. As evidências mais convincentes são para o canabidiol com sem THC, que a gente tem que diferenciar, evidentemente, a dor oncológica da dor crônica, e avaliar também a questão motivacional. Se você pegar um jovem, ele é péssimo, mas e um paciente que está com doença avançada? Talvez essa desconexão, porque você pega um paciente num processo de ressignificação. Nesse processo de ressignificação, às vezes o paciente é muito abrupto, são 3, 4 anos. Você pega, por exemplo, um grande executivo que tem que ressignificar a vida dele, ou seja, consertar o avião caindo, ele pilotando o avião caindo e tem que tentar consertar. Então, talvez esse abstração não seja tão ruim, mas isso aqui exige doses maiores de THC. Essa abstração desse processo de ressignificação não seja tão ruim, mas exige diagnósticos bem estabelecidos. Se tiver um oncologista, você sabe muito bem que às vezes isso é difícil, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, quando o paciente relata o que é dor, os canabinoides eles agem em vários sintomas importantes para o paciente oncológico. A gente só não tem nenhuma evidência para dispneia. Então, a gente chega à conclusão que tratar a dor não é só tratar a dor, a nossa percepção. Você trata a náusea, a percepção da doença, a insônia, a anorexia, a ansiedade, você trata várias outras coisas. Porque hoje em dia, né, em mais de 90% dos serviços, a gente convive com situações como essa, né? E a gente tem tecnologia, capacidade de conviver com situações como essa, que são o nosso grande sonho e objetivo de vida. Talvez a gente não consiga nessa encarnação, talvez nas próximas, né? Então, agradeço demais o convite, acho que a educação é o que vai nos salvar. E o que eu sempre falo, quem estende a mão não atira a pedra. Então, estendendo a mão aos nossos pacientes, a gente pode melhorar. Em termos práticos, como quase sempre as pessoas perguntam, a maioria dos pacientes apresenta efeito clínico, sim. Algum efeito clínico, ou de redução de opioides, ou de tolerar maiores doses de opioide, ou essa alteração de percepção de doença, e às vezes com doses bem baixas da medicação. Então, meu contato, para quem quiser mandar alguma pergunta, conversar, e agradeço novamente a Canete o convite. Obrigado. Pessoal, então obrigado aí pela atenção de vocês. Vocês têm alguma... Deixa eu passar aqui. Bom, obrigado pelas aulas. Eu não consegui chegar para a aula do inicial da colocação, né, de toda a farmacocinética, imagino, ou pelo menos o racional molecular. Infelizmente, talvez eu vou ter que checar essa aula depois, em particular com você, mas a ideia, um pouco eu participei, né, dessa iniciativa. A ideia era realmente começar a educar os médicos, né? E eu acho que, como bem o Bruno falou, quer dizer, eu acho que as coisas começam assim mesmo, né? São coisas, principalmente nesse terreno onde esbarra talvez com uma questão cultural, não sei bem, né? Então,
Então, seguramente essa não vai ser a primeira, né? A gente vai ter várias outras oportunidades e aí nós vamos ter que ter um pouquinho mais de sabedoria de como conquistar o corpo clínico, enfim, essa era a ideia inicial. Então, eu fico muito contente que vocês trouxeram essa pauta, né, essa agenda, e tenho certeza que a gente vai conseguir colaborar para ajudar isso daqui para frente. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Carlos, eu sou médico oncologista também, aliás, sou seu xará. Quando você fala, assim, quando a gente começa a dar opioide, a gente aprende, né, que uma das maiores vantagens da morfina, às vezes você conversa com um paciente ele, com dor, às vezes dor até aguda, importante, você faz dose parenteral de morfina, ele melhora, né? Aí você pergunta para ele, a tua dor passou? Ele fala, não, mas não incomoda, para de incomodar. Ou seja, a gente conhece isso, tá certo? A morfina tem uma ação muito mais no componente afetivo da dor do que eventualmente somático da dor, né? Conforme ouvindo um pouco você, me deu a impressão de que o canabinoide tem alguma coisa a ver com isso. Queria, se você pudesse explicar um pouquinho melhor. E uma outra coisa, eu queria entender melhor essa última associação, que eu não sei se eu entendi bem, do THC com esse fenômeno que você falou, esse fenômeno amotivacional, né? A gente vive isso muito na oncologia, né? Os pacientes, alguns, pelo menos, na minha opinião, entram, às vezes, em situações de sofrimento psíquico absurdo, o que eu costumo enxergar como um vazio existencial, naquele paciente já que tem uma de terminalidade já prevista, enfim, paciente que já sabe que a existência está acabando, e principalmente pacientes que têm vidas pregressas, eu digo, seu passado histórico com problemas, ou pobre, ou não pobre materialmente, mas pobreza espiritual, muitas vezes, né? Então, entram numa situação assim do que eu chamo de um vazio existencial. Eu sempre tenho a impressão que os antidepressivos, eles ajudam nessa situação, porque, de uma certa maneira, desloca você um palmo acima do chão, né? Então, coisas que te tocam passam a não te tocar tanto quanto... Então, eu gosto muito de antidepressivo, eu não medico antidepressivo em situação de depressão psíquica, não é minha... Mas eu uso muito antidepressivo na terminalidade ou no paciente que começa a se dar conta que que iniciou uma jornada de fim de vida, né? Ainda que isso venha a demorar um tempo, né? Eu queria entender, quando você associa o THC com esse estado amotivacional, tem alguma coisa a ver com o que eu estou falando? Ou eu não estou entendendo se foi uma associação, se foi um tratamento, o que exatamente foi? Eu não... Você tem pioras do progresso educacional, pioras do progresso até emocional. Agora, é muito complexo você falar tratar o sofrimento quimicamente, né? Mas é um fato, e assim, na minha concepção, até humanístico. Você tem um paciente que tem uma doença que fatalmente vai levar ele à morte. Né? Eu costumo falo para meus residentes que quando você vai tratar um paciente com dor oncológica, você pegou um paciente que vai fazer uma corrida de obstáculos. Nós não temos como impedir ele de fazer essa corrida, mas nós podemos ajudar ele a pular os obstáculos, em vez de cair caindo. A questão da síndrome motivacional com doses maiores de THC, não é minha expertise, é síndrome motivacional, não sou psiquiatra, mas é justamente essa abstração do sofrimento. A percepção que o paciente tem altera. Ou seja, ele tem nesse processo de ressignificação, o senhor sabe muito bem, disso talvez bem melhor do que eu, pelo número de pacientes, é que o paciente, quando ele recebe um diagnóstico, principalmente de uma doença que ameaça a vida dele, ele tem que se ressignificar. E esse processo de ressignificação ele não é muito fácil para algumas pessoas. Acho que
romantizar a morte não é muito o meu caminho. Mas, se você tem algumas medicações que, além de aliviar o sofrimento físico, levam a um grau de abstração desse sofrimento, elas são bem-vindas. E é nesse sentido que eu coloco essa hipótese, que inclusive eu estou tentando já validar com o estudo clínico. Só que é um estudo clínico muito complexo, justamente por questionários, né? Para você ter marcadores que você consiga documentar isso. Se você for usar um estudo clínico com qual braço o controle você usaria? Se você for fazer um estudo comparativo. Precisa de jovens, né? Então, essa que está a questão. Nós estamos fazendo só de pacientes oncológicos que usa e que não usa, em termos de relação usando o SF-36, né? E o escala de Edman, para avaliar percepção e qualidade de vida. Mas diferente, a dificuldade de você ter equilíbrio nas amostras, são pacientes muito heterogêneos. Então, você teria que ter amostras muito, muito grandes. Então, a gente está começando a tentar desenhar esse estudo de como que a gente vai fazer, comparando as questões, principalmente no SF-36 e na escala de Edman, e de avaliação psicossocial e emocional de pacientes que fazem uso e de pacientes que não fazem uso. Aí entra a questão da dose. Sim. Qual a dose de THC vai ser efetiva? Então, acho que não é um estudo para ser uma publicação, a gente vai ter que fazer uma sequência, né, dentro da universidade. Tá, mas você pensa em colocar um grupo padrão, por exemplo? Eu falei dos antidepressivos, esses que inibem recaptação de serotonina. Você pensaria em colocar uma... Porque essa medicação que até agora eu uso, eu vou ver se vou começar, eventualmente, a ter alguma experiência com um canabinoide nessa situação, ou a motivacional, que você está descrevendo, ou numa situação que eu acho que é mais frequente, que é uma situação de pânico, basicamente. E multissintomáticos também ajuda. Quando você vai na literatura, o único antidepressivo, né, falando em dor, que é quase que obrigatório, né, a prescrição dele é do duloxetina, que é o que tem evidências fortes. Os tricíclicos também têm evidências, mas os pacientes não toleram doses antidepressivas. Inclusive, eu acabei de publicar agora um estudo que foi publicado na Pain Physician, mostrando um efeito farmacocinético interessante da amitriptilina. Dose baixa, porque abre espaço, por exemplo, para quem tem pacientes com dor neuropática complexa, igual a gente tem pacientes oncológicos, você está usando a duloxetina, usando pregabalina, e às vezes fala, não posso associar 2 antidepressivos. Pode sim, doses baixas de amitriptilina. E o que a gente provou na universidade, com estudos de modelos animais ainda, é que, mesmo em doses baixas de amitriptilina, você tem uma alteração na farmacocinética da pregabalina, você tem concentrações plasmáticas mais altas de pregabalina com o incremento da amitriptilina, independente ou não do uso prévio de duloxetina. Então, abre mais um espaço. Então, eu uso basicamente duloxetina em quase todos os meus pacientes oncológicos, quase todos. Venlafaxina, ele não tem boas evidências, e os outros menos ainda, né? Então, acaba que nos obriga, né? Nos guia a duloxetina, e eu acho que é uma opção quase que obrigatória para esses pacientes. Se você abstrair, como médico, o tratamento do sofrimento, você não está tratando o paciente. Respondendo a pergunta do senhor, uma coisa que eu percebi, né, depois que eu entrei nesse mundo aí dos canabinoides, é que quase todos os ensaios clínicos demonstravam como outcome secundário a melhora de qualidade de vida. E isso é uma constância em quase todos os artigos que a gente estuda. E isso me pareceu ter uma correlação muito grande com uma das características centrais, né, dos canabinoides, que é esse pleiotropismo, ele poder agir em vários receptores. E eu acho que ele atua, como o Carlos falou, em vários sintomas, né, não só no sono, mas na depressão, na ansiedade, na dor. E aí é quase como se ele fosse construindo, né, um caminho para o paciente viver melhor. E aí eu fico, né, pensando e tentando relacionar, né, qual que é a função do médico e o nosso juramento lá de Hipócrates, né, que nada mais é do que reduzir sofrimento. Então, quando a gente fala em redução de sofrimento e aumento de qualidade de vida, eu acho que isso é quase que diretamente proporcional, né? Então, eu acho que os canabinoides, de fato, são uma opção terapêutica que a gente pode lançar a mão, principalmente como o Carlos falou, né, não talvez como primeira opção, mas como uma opção alternativa para a redução de sofrimento desses pacientes.
A gente também se ressignifica. Eu falo isso muito tranquilamente. A gente também se ressignifica. Era anestesista padrão de interior. Acordava, ia para o hospital, punha alguém para dormir, acordava aquilo, voltava para casa e dormia. Era essa vida, até 2013. Depois eu resolvi entrar no mundador. Eu resolvi entrar no mundador pelos procedimentos. Eu saí do Brasil 16 vezes para aprender o que a gente tenta aprender, que a gente acha que aprende, mas nunca aprende. Agora tem mais coisas no Brasil. E eu achava que isso era o máximo, que era isso que ia resolver a vida dos pacientes, até que os pacientes me ensinaram que não. Aí eu tinha duas opções, ou ia ser um médico medíocre, ou abandonava isso, voltava para anestesia, ou evoluía clinicamente. Foi aí que eu fiz cuidado paliativo também. O cuidado paliativo não estava de longe nos meus planos. Foi onde eu fui aprendendo a entender que, por mais interessante que seja eu pegar um neuroestimulador, colocar na coluna cervical do paciente e isso ajudar na dor, isso pode ter o mesmo efeito terapêutico de uma boa prescrição, de um bom tratamento, de um bom acolhimento. Então, claro que eu não abandonei, mas não é um fim, passou a ser um meio, mais um tratamento. Então, a gente também se ressignifica. A gente também tem que abrir os olhos e, no fim, é para melhorar a vida do paciente. Não, e justamente até, tá? Até um pouco disso que a gente está falando, é como a Camila disse, acho que é parte da nossa obrigação como médico entender tudo que está sendo discutido em todas as fronteiras, seja da fronteira de intervenção para dor, seja da fronteira dos canabinoides. E é parte do nosso movimento, como a Camila disse, de ter entrado nesse mundo. É justamente, assim, é um mercado, é um setor que está em franca desenvolvimento e se desenvolver, se crescer muito e a gente não orientar esse crescimento para uma maneira ética, baseada no que tem de evidência e, no final das contas, quem mais vai se prejudicar são os nossos pacientes. Então, assim, são por meio de educação, discussão, mais pesquisa clínica, então grandes centros de referência como esse, interessantes cada vez mais pela pesquisa, e a gente tem contato com a maioria dos grandes centros no Brasil. Isso tem sido uma jornada bem interessante nesse sentido. A aceitação está cada vez até melhor, mas eu acho que esse movimento tem que partir da gente, de discutir mais, de aprofundar um pouco mais no tema, se tem grande evidência, se tem um potencial benéfico para o paciente importante no aumento da qualidade de vida e em sintomas específicos. A gente tem mais aqui a obrigação de entender como é que a gente pode ajudar os pacientes. E é o que o Carlos também falou, de vincular esse uso ou não. E a pessoa pode ser a favor de um uso recreativo ou não, mas eu acho que não tem muito a favor ou não do uso de canabinoides. Acho que isso não deveria estar em pauta, se é a favor ou não. É um medicamento, assim como os outros, tem, como a gente falou, seus efeitos colaterais, tem suas contraindicações, tem seus mecanismos de ação. Então, acho que é parte da nossa função como médicos e das grandes instituições liderar essas discussões, levar para os grandes formadores de opinião, justamente tirar um pouco dessa resistência, que no final das contas a gente não quer que o paciente tenha resistência na hora que a gente também vá prescrever. Isso, às vezes, é um pouco difícil se abordar com o paciente, e o paciente acha que você está abordando alguma coisa que não faz muito sentido, ou alguns até gostam de tentar coisas novas, mas quando você mostra que não tem opinião em relação, não tem defender uma causa ou outra, fica mais fácil o entendimento. E o paciente se sente mais acolhido, ele se sente que você está tentando o melhor para ele, nem que isso seja, de fato, como a Camila disse, às vezes 8 gotas, dependendo da concentração, e você tem um aumento expressivo na qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que se inteirar, discutir mais em relação à dose, que tipo de produto usar, e a gente tem visto mudança no STJ agora. Anteontem foi liberado sobre planos de saúde terem que... teve um plano de saúde que foi obrigado a ter que cobrir esse tipo de medicamento, e isso abre uma nova vertente. Então, a gente tem que se posicionar como médicos a saber prescrever, saber fazer o uso racional desse tipo de medicação, para que no momento em que, de fato, tiver muito mais disponível, a gente conseguir dar esse tipo de cuidado superior para os nossos pacientes. Exatamente. Então, acho que parte dessa discussão, a gente está discutindo com o Bruno lá fora, o diretor, para fazer novos ciclos. A gente já está sendo chamado para também
discutir isso em outros hospitais. Eu acho que a gente tem essa missão de democratizar em si o acesso. Isso tem milhões de formas, né? Isso é parte dela. Queria agradecer aí o convite do Dr. Carlos Zic, de todo o pessoal presente aí online, presencial. A gente está sempre disponível para tirar qualquer dúvida. Nossos contatos estão na apresentação, a gente pode mandar depois também. Sim. E, assim, é um grande centro que a gente consegue fazer pesquisa. E a doutora Camila também é um dos hospitais de São Lucas, lá do Rio, da parte clínica, chefe de neurologia. Então, a gente tem essa grande conexão também com a DAS em relação a isso. A nossa vertente clínica de pesquisa está querendo avançar cada vez mais. E é isso, eu gostaria de estender o convite para conhecer também parte da plataforma, entender como escolher os tipos de produto. Se quiser a gente puder ajudar, a gente está sempre disponível para melhor uso disso. Vou passar para a Camila. Rafa, eu queria até complementar contando um pouco da minha experiência, né, que eu acho que a principal barreira para a prescrição acontecer muitas vezes vem do médico. Porque assim, eu já tinha recebido vários pacientes no consultório pedindo para usar, e até então, né, existia uma resistência pelo desconhecimento, né, das evidências científicas, e quando eu entrei nesse mundo e que eu comecei a prescrever e eu vi os efeitos positivos, né, e os pacientes, e quando eu abordava, os pacientes sempre foram favoráveis. Eu até hoje não tive nenhum paciente em que eu abordasse uma opção terapêutica com canabinoide que o paciente tenha se negado. Então eu percebi que a resistência tinha sido muito mais minha do que dos pacientes, e eu acho que isso provavelmente acontece em muitos casos, e eu acho que, né, a gente está tentando diminuir esse gap, essa distância entre as evidências científicas e a prescrição do paciente. Então, acho que isso é extremamente importante da gente estar começando a sair da inércia. Eu só tive uma paciente até hoje que recusou por motivo religioso, já de uma religião sabidamente que recusa outras ações. Uma. E na dor oncológica, não. Na dor oncológica, a maioria é a gente que propõe. Agora, em dor crônica, é meio a meio, o paciente que chega e pergunta se ele é candidato ao uso. Aí a nossa dificuldade é alinhar a expectativa do paciente com relação ao uso. Então, a dificuldade é médica, não é do paciente. É médica, e a demanda está vindo de fora para dentro. Os pacientes, eles não vão aceitar, mas o médico não se adequa. Quer dizer, eu me sinto completamente, né, ignorante. Tanto é que, a partir de agora, eu vou dar o telefone que me deram lá do enfermeira navegadora. Eu falo assim, você liga para essa pessoa, que ela vai saber melhor do que eu o que fazer. Um cuidado é que a ignorância ela tem ramificações, né? E aquele estudo que eu mostrei sobre interação com o nivolumab, ele pode ter efeito deletério se você pegar um ambiente danoso. Só que você não tem nada conclusivo, não alterou sobrevida, não alterou nada, e não há outros estudos, assim, pelo menos que eu tenho conhecimento. Então, assim, no serviço que eu trabalho, a interação com os oncologistas ela é ótima, então permite o uso precoce. Agora, talvez isso tenha que ser, é mais um desafio educacional que a gente tem que romper, né? Eu acho grave Se nós que somos médicos sérios, que fazemos medicina baseada em evidência, não prescrevermos, o médico que não faz uma medicina séria vai prescrever e vai fazer muita coisa ruim e errada para o paciente. Então, eu acho que a gente tem que entrar nesse mercado entendendo, conhecendo, baseado em evidência científica, né? E fazer esse bolo crescer não só para ajudar o paciente, mas também para disseminação do conhecimento médico, que eu acho que é extremamente importante. E talvez não atinja o público que seja atendido pelo senhor, mas o que acontece? Um dos motivos que eu tenho de recusa, e que eu me engajo muito nessa luta, por assim dizer, é econômico. Acesso ao medicamento. Agora, a RDC da ANS é muito clara, os convênios eles são obrigados
a reembolsar os pacientes no tratamento da dor. Não especifica qual medicamento. Então, talvez a decisão tenha partido disso. Então, se você entender que o paciente tem indicação, temos que prescrever. Agora, a ampliação do uso, a regulamentação do uso, certo? Novos players, certamente o preço vai baixar e os pacientes terão mais acesso. A dificuldade que a gente tem é muito de acesso. E é justamente assim, das estratégias de a gente, um dos braços da Connect foi, de fato, montar um marketplace, um lugar onde tem vários produtos do mundo inteiro, era justamente isso, né? Forçar até uma competitividade, você expor produtos de diversos preços, que infelizmente ainda tem que prescrever o nome comercial do produto, né? Não o princípio ativo. Então, cabe a nós médicos entendermos também a variedade de preços que tem disponíveis para o paciente importar a qualidade dos produtos que vem. Isso é muito importante. Assim, temos aqui os representantes da farmacêuticas e assim, a relação com as farmacêuticas tem melhorado, são cada vez mais produtores entrando no Brasil com bons produtos, com produtos mais acessíveis, e é justamente pelo que o Carlos falou, se não tiver um interesse do público, do médico, não vai ter interesse da farma em fazer melhores produtos, em fazer produtos mais acessíveis, em formatos diferentes e tudo mais. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Quero agradecer a vocês, então, novamente, uma boa tarde. Tchau, tchau. Existe outro desafio.